E aí, italianada, tudo bom? Eu sou Giovanna Mello e sejam bem-vindos ao canal de Itália. Hoje é o grande dia, o dia de tirar todas as dúvidas de vocês sobre como levar o seu pet, seu gatinho, seu cachorrinho para um novo país. Para isso, eu chamei um amigo muito querido que me ajudou a trazer a Dara, o especialista no assunto André, da empresa Pet Cargo Logística. Ele já vai se apresentar, mas eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque nós preparamos uma surpresa, um presente especial para você. Vamos te ajudar literalmente a trazer o seu pet para o novo país junto com você. Vamos lá! André, se apresente, por favor. Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou da empresa Pet Cargo Logística. Nós somos uma empresa especializada no transporte de animais de estimação, os pets. Nossa empresa é especializada principalmente no transporte internacional dos animaizinhos, como carga viva, e também dando assessoria para o pessoal que quer fazer o embarque como bagagem, ou seja, levar o cãozinho consigo. Quando o passageiro leva o cãozinho consigo, seja na cabine ou no porão do avião, é a modalidade que a gente chama de bagagem. E depois a gente tem uma outra modalidade que a nossa amiga Giovanna vai comentar mais com vocês, que seria a modalidade de carga viva. É uma modalidade onde nós fazemos a operação e o animalzinho viaja sozinho. Então nós embarcamos ele aqui no Brasil e os donos recebem eles lá no destino. E a gente vai estar respondendo algumas dúvidas aqui que foram enviadas no canal, tentar ajudar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas do pessoal, tá joia? Sim, o André e a empresa dele foi quem me ajudou a trazer a Dara, minha cachorra. E eu contei toda essa história, qual foi a minha decisão, como que nós decidimos fazer, quanto tempo isso demorou e imagens do dia da chegada dela no aeroporto nesse vídeo que tá aqui em cima. Está incrível, você precisa ir lá dar uma olhadinha e ver o dia que ela chegou aqui na Itália. Né, Dara? Dara? Falando com você. Acho que ela tá com sono. Mas enfim, nesse vídeo aqui eu recolhi algumas perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram, fiz uma seleção e chamei o André para responder para vocês com propriedade e profissionalismo tudo que vocês precisam saber. Tanto se você vai confiar numa empresa para trazer o seu melhor amigo, quanto se você quiser fazer tudo sozinho. Vamos explicar as modalidades que existem hoje para você estar trazendo o seu pet, se ele pode viajar sozinho, como funciona a questão de pet para apoio emocional, que vocês perguntam muito, os documentos e os prazos necessários, o embarque das raças de focinho curto, né, os bulldogs franceses, os boxer, os bulldogs ingleses e várias outras raças, como funciona, pode, não pode, qual é a estrutura que a aeronave oferece para o seu animalzinho? Será que eles têm que ser sedados para poder viajar? E muito, mas muito mais. E vamos começar explicando, André, para eles como funciona essa questão da carga viva. Foi a modalidade que eu usei para trazer a Dara e quando eu estava pesquisando sobre isso, eu não encontrava nada claro do que era, como funcionava. Quando eu encontrei, eu achei que era uma coisa completamente fora do comum, muito caro, fiquei cheia de inseguranças, até que eu conheci vocês, que me ajudaram muito, tiraram todas as minhas dúvidas a ponto de eu ter confiança e hoje eu acredito que foi a melhor escolha que eu fiz, a melhor forma de trazer o pet para a Itália é na questão de carga viva, tanto para minha segurança quanto a segurança do animal, mas eu quero que você explique um pouco isso para o pessoal. Vamos lá pessoal, vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona a carga viva. A carga viva é uma modalidade interessante, por quê? Porque os animais viajam sozinhos. Isso, por si só, já é uma facilidade. Então, por exemplo, muitas pessoas hoje que se mudam para a Europa, elas chegam lá, arrumam um trabalho, conseguem alugar um lugar. E lá na Europa, para quem pesquisa, deve saber que é um pouquinho diferente quando você tem animais de estimação, quando você tem pets. Lá tem que aparecer, tem que ter autorização dos chamados landlords, né? Para você ter um animalzinho de estimação morando com você.
Então, a maioria das pessoas que tem um plano de mudança mesmo, uma coisa assim bem estruturada, eles se planejam e geralmente funciona assim, eles vão na frente, se estruturam e depois os seus animaizinhos vão. E aí como eles vão? Existem duas formas. Ou as pessoas vêm aqui para o Brasil ou pedem para algum familiar levar na bagagem, que é aquela modalidade que eu já expliquei, que vai na cabine, ou você entrega o animalzinho junto com a bagagem. Lembrando, pessoal, quem precisar de assessoria para emissão dos documentos, do CVI ou da sorologia, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer te ajudar. Agora, para o pessoal que já está lá na Europa e viajou e não quer vir aqui buscar, ou para alguns países específicos, muito específicos, como por exemplo a Inglaterra, tá, pessoal? O único jeito de chegar na Inglaterra de avião direto é se os animaizinhos forem na carga viva, tá? Então, se for por opção ou se for por falta de opção, quando eles viajam na carga viva, eles viajam sozinhos. Então a pessoa chega lá, se estabiliza e depois a gente manda o animalzinho. A gente consegue cuidar de praticamente tudo, tá? Seja de agilizar o transporte, por exemplo, para quem está fora de São Paulo, a gente consegue agilizar toda a parte de trazer o animalzinho para cá, entrar em contato com o seu veterinário, dar todas as instruções, todos os acompanhamentos, trazer ele aqui para São Paulo, que a gente sempre faz o embarque internacional aqui em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo, geralmente, 90% das vezes sou eu, pessoalmente, o André, que cuida dos animaizinhos que chegam aqui. Ou mesmo aqui em São Paulo, a gente busca na residência, leva para o aeroporto, cuida da escolha da caixa, da encomenda da caixa, de toda a reserva, toda a programação com a companhia aérea e faz o embarque para você e faz o seu pet, o seu amor chegar para você aí na sua residência nova, aí onde você estiver. Seja na Europa, seja na Ásia, nos Estados Unidos, na América, a gente faz o seu pet chegar para você. Então, uma das vantagens da carga viva é essa, de ele viajar sozinho e poder chegar aí. Uma das dúvidas que sempre me perguntam, às vezes me questionam, mas eles vão sozinhos, não podem se perder, não podem extraviar? Olha, na carga viva é quase impossível. Quase impossível. Por quê? Porque a caixa é etiquetada, é lacrada, ou seja, o animal não tem como fugir sozinho e toda etiquetada com todas as informações para que se evite o extravio. Então, praticamente é impossível, tá, gente? É mais normal esse tipo de coisa acontecer na bagagem. As histórias que a gente ouve na internet de extravio, de perda, desse tipo de coisa, acontecem na bagagem. E olha, vou dizer, existe culpa das companhias aéreas? Existem sim. Mas também existe um pouquinho de culpa do proprietário, do dono do animalzinho. Por quê? Muitas vezes eles não lacram a caixa, não fecham a caixa com lacre, não etiquetam a caixa com os dados do proprietário, ou seja, coisas que evitaria que o animalzinho fugisse e também coisas que ajudam na hora da identificação do animal, tá? Na identificação do proprietário do animal. Então eu sempre aconselho, escolha a caixa correta, a caixa de transporte é muito importante, uma caixa de qualidade e de tamanho adequado para o seu animalzinho. Cada animalzinho precisa de um tamanho adequado. Não siga aquelas instruções de peso, porque tem cãozinho que é mais gordinho e mais baixinho, e tem cãozinho que é mais magrinho e mais altinho. Então o ideal, sempre que possível, é levar o seu cão na pet shop ou na loja onde você estiver comprando e escolher a caixa ideal de acordo com o tamanho do seu pet. Ficou na dúvida? Entre em contato com a gente também está preparado para te ajudar a escolher a melhor caixa para o seu pet, tá bom? Basicamente é isso, pessoal, a gente consegue cuidar de todo o processo para você na carga viva. Para quem já está na Europa e quer trazer o seu animalzinho, entre em contato com a gente, nós cuidamos de tudo, cuidamos de todo o processo. Basicamente, é uma assessoria que nós damos completa, tá? Desde a parte documental, gerar o documento, preparação, escolha da caixa, vendemos caixa, temos caixa de transporte para fornecer, temos todo o material para fornecer. Quem está aqui em São Paulo e precisa fazer a sorologia, também temos a nossa veterinária credenciada, bonitinho, para fazer todo o processo. Então, nós somos uma empresa que é especializada e que pode acompanhar e assessorar você em todo o processo, do início ao fim. Bagagem ou carga viva, que é a nossa especialidade. Tá joia? Muito legal.
Confesso que eu amei esse serviço, achei o mais seguro de todos, o mais tranquilo de todos. O meu maior medo, e acredito de quem tá assistindo esse vídeo, é que o animal extravie, né? Que ela ficasse perdida e eu nunca mais encontrasse ela. Sim, são coisas que passam pela nossa cabeça. A gente vê cada coisa na internet, cada acontecimento, eu vi muita coisa ruim, então eu confesso que passei maus bocados por causa disso, até conhecer vocês que me explicaram que é só se preparar e fazer tudo certinho, que não tem erro. E realmente não teve erro nenhum, foi super tranquilo, mas eu fico pensando, eu tenho um cachorro só, e quem tem mais de um cachorro? Como funciona essa questão? Conte pra gente como funciona o embarque de vários animais juntos, é mais difícil e burocrático? Vamos lá. A questão da quantidade de animais varia de acordo com o seu país de destino e varia de acordo com as raças também dos animais. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser levado em observação, por exemplo, para o Reino Unido, somente podem levar até 5 animais por pessoa, tá? Cada pessoa que está lá no Reino Unido só pode receber 5 animaizinhos no seu nome. Ou seja, tem alguns países que limitam o número. E aí, o que a gente pode fazer? Nós dividimos o embarque. Então, por exemplo, tem o esposo e tem a esposa, nós dividimos o embarque meio a meio, fazendo assim dessa forma. É mais complicado, mas é possível de fazer. Além disso, vamos imaginar que os seus cães são de porte grande, tá? Que vão precisar de bastante espaço. Então pode ser que naquele dia você não consiga embarcar mais do que 4, 5 cães grandes, tá? Não é nenhuma questão do destino não aceitar, é uma questão da capacidade da aeronave mesmo, tá? Então, se você tem vários animaizinhos para enviar para cá, para Itália ou para Europa, fale com o André que ele vai tirar todas as suas dúvidas e saber exatamente te orientar para o seu caso. Agora eu gostaria de entender um pouco mais, né? Você já me explicou tudo na época que a Dara veio, mas eu quero que você explique para o pessoal como é a segurança das aeronaves. Explique de uma vez por todas, os animais viajam junto com as malas? Ou será que existe um compartimento específico para eles, seguro? E já relacionado a isso, me diz um pouquinho sobre as questões de animais idosos. Eles podem viajar, não pode? Existe alguma modalidade diferente? E a questão dos animaizinhos de focinho curto, que eu comentei. É possível trazê-los? Tem que fazer alguma coisa específica? Como funciona? Quando o animal vai no porão do avião, e eles viajam no avião comercial, esse mesmo avião que vocês viajam, tá? Ele vai lá no porão do avião, e aí tem 2 maneiras de ele ir no porão. A maneira quando você tá levando e você despacha junto com as malas, e ele é colocado num espaço do avião, óbvio, não é junto com as malas necessariamente. A gente ouve alguns absurdos que já aconteceram, mas não é o normal. O normal é que eles coloquem num espaço separado do porão, separado das malas, tá? Seguro, para que nada de mal aconteça. Isso na bagagem. Carga viva é uma modalidade diferente. Por quê? Porque você está contratando um espaço especial dentro do avião. Ou seja, um espaço reservado do avião, é uma espécie de bagageiro dentro do próprio porão, onde você tem temperatura, oxigênio e pressão controladas por computador. O que significa isso? O conforto do animal e a segurança do transporte. Porque ele vai ter oxigênio de maneira correta, temperatura controlada para não ficar nem muito frio, nem muito quente, e, óbvio, o controle de pressão. Algumas companhias aéreas possuem equipamentos ainda melhores, com melhorias mecânicas na aeronave, nesse bagageiro de carga viva. Essas melhorias propiciam principalmente o melhor controle de oxigênio, tá? E aí, essas companhias são mais bem preparadas para atender um público específico. Animaizinhos de focinho achatado, os chamados braquicefálicos. O bulldog, o pug, o shih tzu, o gatinho persa, são animaizinhos de focinho achatado, os chamados braquicefálicos. Qual é a diferença desses animaizinhos? É que eles têm uma propensão maior a ter problemas respiratórios. Então eles respiram com mais dificuldade. E por eles respirarem com mais dificuldades,
eles precisam desse equipamento que eu acabei de falar. Uma aeronave que tem um equipamento que propicia o oxigênio em quantidade e distribuição, porcentagem correta. E aí eles conseguem transportar esses animaizinhos com muita segurança. Uma companhia aérea que eu gosto muito, que é muito parceira da nossa empresa, que a gente usa bastante, é a Lufthansa. A Lufthansa hoje é uma das únicas companhias, são pouquíssimas companhias que aceitam animais braquicefálicos sem restrição. Ou seja, os bulldogs, os pugs, os papais desses cachorrinhos e gatinhos, o persa, podem ficar contentes porque existe sim como transportar e transportar com segurança, tá joia? Em relação aos animais mais idosos, os velhinhos, se existe risco. Quando nós fazemos o transporte nessas companhias como a Lufthansa, onde todo o meio ambiente onde eles estão é feito, é regulado para eles, é como se eles estivessem num ambiente normal, tá? Então, o fato do cão ser idoso, ou o fato do cão ser paraplégico, ou o fato do cão ser amputado, ou qualquer problema desse tipo de natureza, não impede o transporte. O que nós não recomendamos, e que nem mesmo é possível, é o envio de cães doentes. Quando os cães estão doentes, nem mesmo o seu médico veterinário vai dar o atestado de saúde. O atestado de saúde ele é muito importante, até para a parte da documentação, onde o veterinário atesta que o seu animalzinho, o seu pet, ele está bem de saúde e está apto para a viagem. Então, quem vai estar atestando isso, se o seu cão está bem, está com boa saúde, está tudo bem, embora ele possa ser idoso ou ele pode ter algum tipo de deficiência, mas ele está saudável para a viagem. Quem vai atestar isso? O seu veterinário de confiança. Ele sim é o seu melhor amigo para poder lhe indicar. Muito legal, André. Foi exatamente por isso que eu achei a carga viva a modalidade mais segura para a Dara. Mas e a parte do estresse, né? Eu tinha muito medo disso, porque a Dara é um cão medroso. Eu tinha medo que o estresse da viagem fizesse muito mal para ela. Eu cheguei a sonhar, contei no vídeo que eu fiz dela, que eu cheguei a sonhar que ela chegava não muito bem aqui. Vocês dão algum tipo de sedativo para os animais para que eles não passem por esses estresses? Existe isso? Bom, não é permitido o transporte de animais apagados, dormindo, sedados de vez, tá? Isso não é permitido pela própria segurança do animal. Porque durante o transporte o avião inclina, né? Tem um certo movimento dentro da caixa e eles entendem o IATA, tá? Que é a organização internacional que rege, que escreve as regras para o transporte. Eles não aconselham porque eles dizem que pode ser perigoso. E pode ser mesmo. Imagina o seu cãozinho tá lá totalmente apagado e o avião faz um inclinamento e ele pode machucar o pescocinho, pode com uma patinha, né? Pode sim ter um risco. Já com o animal estando acordado, ele se protege, né? Ele tem esse instinto de se proteger. É possível dar alguns medicamentos fracos, né? Mais brandos no dia do embarque. Por exemplo, alguns animais têm problema de enjoo, de vomitar no carro, no transporte, e a gente aconselha o Dramin. O Dramin ou alguns outros, né, específicos para cães, eu tô usando esse que é o mais usado, tá, gente? Que a gente sabe que não faz mal e que ajuda, dá até um soninho neles, eles ficam mais calmos. Ou você pode fazer algum outro tipo de tratamento. Existem hoje até florais, medicações que você vai dando para ele, quando chegar no dia do embarque, já estar mais calmo. Tudo isso eu aconselho que vocês procurem o seu médico veterinário, tá? Consulte o seu veterinário de confiança, explica que o seu animalzinho vai fazer a viagem e o que ele recomenda. De repente um tratamento, né, mais longo, via homeopatia ou florais. Existem hoje diversas coisas que ajudam bastante. Mas, durante o transporte, não pode ir totalmente apagado. Tá? Mesmo os cães bravos, nós temos o uso da caixa de madeira especial, que já é uma caixa para o cão não conseguir arrebentar a caixa e fugir, não se machucar e também não machucar ninguém, tá? Mesmo ele sendo bravo. E a nossa experiência diz o seguinte, pessoal, mesmo aqueles que estão mais assustadinhos ou os mais bravos,
Em certo momento, quando eles não tem mais pessoa perto, circulando do lado da caixa, ou seja, quando eles estão lá dentro do avião, a tendência é que eles fiquem mais calmos, tá? A tendência é que eles realmente fiquem mais tranquilos. Eles ficam mais agitados quando eles estão vendo pessoa, movimento, barulho, cheiro diferente, né? Mas ali depois no avião, eles costumam ficar mais calmos, tá joia? Pra mim, foi muito importante saber disso, porque era uma das minhas maiores inseguranças para trazer ela. A próxima pergunta que eu recebo muito, que eu recebi muito na época que eu tava pegando informações para fazer esse vídeo, é se existem diferenças entre tipos e raças de animais, por exemplo, gatos e cachorros ou aqueles cães de raças consideradas perigosas. Conte um pouquinho pra gente como funciona nestes casos e algumas dessas raças. Eu mencionei anteriormente a diferença dos braquicefálicos, os animaizinhos de focinho achatado, o bulldog, o pug. Mas existem outros também, outros tipos de animais, né? Então sempre me perguntam. Primeiro, tem diferença para cão e gato na parte da documentação? Não, não tem diferença. A diferença vai ser lá no final, no último dia, na hora de emitir o CVI. O CVI é o Certificado Veterinário Internacional. Ele é emitido no Ministério da Agricultura. E eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito deles. Então, a única diferença básica é na hora da emissão do CVI. O restante não. O que vai ser averiguado é o tamanho da caixa de transporte, se está tudo correto. Basicamente, é isso. Existem cães considerados de raça perigosa. Sim, existem. Tem uma lista, inclusive, que se você for o seu caso, que você tiver um animal desses considerados perigosos, aconselho consultar. Quais são esses animais? Animais de potencial periculosidade. Não quer dizer que o cão é bravo, mas ele tem potencial de ser. Por exemplo, o Pitbull, o Rottweiler, o Fila brasileiro. São cães, o Chow-Chow, são cães considerados perigosos, com potencial perigoso. E não quer dizer que existem vários cães desses super dóceis, mas nós temos que pensar na capacidade dele de ser agressivo. Para esses cães, a única diferença na hora do transporte é que a gente usa uma caixa especial. É uma caixa construída sob medida de madeira e uma ferragem toda própria, ela é toda estruturada e segura para que o cão não fuja, para que o cão não se machuque e para que ele não pegue ninguém também, não machuque ninguém. A grande diferença de cães de raça perigosa são essas, tá? Alguns países, e eu vou mencionar dois aqui, porque são os dois mais comuns: Inglaterra e Portugal. Esses dois países, por exemplo, e tem outros, tá? Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente e a gente tira a sua dúvida mais específica. Mas esses dois países, por exemplo, não aceitam que animais das raças perigosas cheguem lá sem serem castrados. Então, como é que funciona? Só pode entrar se o animal for castrado ou a pessoa vai se comprometer em fazer num período de até 6 meses a castração do animal já lá em Portugal ou já lá na Inglaterra. O que a gente sempre aconselha que o cãozinho já vá castrado daqui do Brasil. Além do valor ser bem menor da castração, não é bacana você causar 2 traumas seguidos no cão assim, né? Então, com o tempo, faça a castração e tudo mais, se planeje, se prepare, e quando ele chegar na época da viagem, ele já vai estar prontinho para a viagem, cumprindo com os requisitos. Tá, o joia? Qualquer dúvida, estou à disposição. Inclusive, a respeito das caixas de transporte, todas as regras específicas e tamanhos que devem ser seguidos para você não ter problemas, nós preparamos um material, um PDF, um guia para você estar seguindo, que já está disponível lá no nosso grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição. Neste mesmo material, temos o passo a passo da documentação necessária e o tempo que você vai precisar para se preparar. Já está disponível gratuitamente lá no grupo, é só entrar no link aqui da descrição. Mas o André está aqui e ele vai explicar para vocês essa questão da documentação. A parte da documentação, a preparação prévia para a viagem do seu pet. O foco aqui no canal da nossa amiga Giovana, o de Itália,
É um canal, como já diz, focado para as pessoas que estão na Itália. Mas ele vai acabar servindo para praticamente todo o universo da União Europeia, tá? Como um todo. As regras são muito parecidas. Basicamente é o seguinte, o que a União Europeia quer dos cães e gatos que vêm do Brasil? Eles querem ter certeza que o cão e o gato estão imunizados contra a raiva, principalmente contra a raiva, tá, pessoal? Eu já vou até fazer um parênteses. As outras vacinas, por exemplo, para os cães, tem a V8, a V10, a V12, que são as polivirais. Tem Bronchigard, por exemplo, que é para prevenir pneumonia. Tem vacina contra giardia, leptospirose, uma série de vacinas que você, junto ao seu veterinário de confiança, deve determinar quais são as vacinas que o seu pet deve tomar, junto ao seu veterinário de confiança, ok? O que a gente costuma recomendar é aplicar aquelas vacinas que são as mais tradicionais. A V10, né, chamada V10, a poli para os cãezinhos, e a V4 para os gatos. E também a de raiva, que nós vamos falar agora. Como eu disse anteriormente, o pessoal da União Europeia querem garantir que o seu cãozinho ou o seu gatinho estão imunizados contra a raiva. E para isso, eles fizeram uma receitinha, um planejamento para que deve ser cumprido para que os animais possam entrar na Europa. Antigamente, alguns países até apresentavam a tal quarentena, onde os animaizinhos ficavam em canis municipais, aguardando um período de tempo em observação e tudo mais. Hoje em dia, não. Todos os animaizinhos que chegam na Europa, depois de terem feito todo o processo necessário, já chegam com a quarentena ok, ou seja, vai para casa no mesmo dia. Chegou no aeroporto, retira o seu cãozinho ou gatinho, vai para casa, tá? Quais são esses passo a passos resumidamente? Eles pedem que, num primeiro momento, em primeiro lugar, seja aplicado o microchip. Para que serve o microchip? Para identificar o animal. Então, existe um leitor, onde o médico veterinário ou as autoridades veterinárias vão ler o microchip e identificar que aquele animalzinho é o mesmo dos documentos, tá? Por isso que tem que ser primeiro, porque é ele que identifica o restante da documentação. O segundo passo, e aí já existe uma dúvida, pode ser feito no mesmo dia? Pode, mas é indicado que seja feito primeiro, né, o microchip e depois o seu veterinário vai lá e aplica a vacina de raiva. Para os nossos clientes aqui, a gente costuma sempre dizer, para não ter dúvida, vamos fazer um dia o microchip e no dia seguinte a vacina de raiva. E aí fica tudo bonitinho na documentação, tudo certinho, não gera nenhuma dúvida. Tá joia? Então, primeiro o microchip, depois a vacina de raiva. Depois que você aplicou a vacina de raiva, como eu disse, eles querem comprovar que está tudo certo. Então eles pedem para que seja feito um exame de sorologia da raiva, tá? Esse exame da sorologia, ele é feita a coleta do sangue 30 dias, no mínimo 30 dias ou mais. Pessoal, já deu 40 dias, posso colher? Pode, no mínimo 30 dias, ok? Então, passado 30 dias, colhe o sangue. Dessa data que você colheu o sangue para fazer os exames, você vai esperar 90 dias de quarentena, que agora a quarentena é dentro de casa, 90 dias para poder embarcar o animalzinho. Então vamos fazer a conta comigo? Microchip, vacina, espera 30 dias, colhe o sangue, espera mais 90 dias para embarcar. 4 meses no total, tá? Então, o processo da sorologia para a União Europeia leva um total de 4 meses para ser feito. Essa sorologia hoje, aqui no Brasil, nós temos o laboratório da USP em São Paulo, que está fazendo, e também através do laboratório Texa. Para quem tem maiores informações do Texa, ele é um laboratório de Belo Horizonte que durante um tempo ele mesmo fazia o teste. Porém, eles foram descredenciados. Mas você me fala, André, mas você acabou de dizer que o Texa também faz. Eles fazem, porém, eles mandam o sangue para os Estados Unidos, no laboratório do Kansas, nos Estados Unidos, para fazer o teste.
O laboratório do Kansas é um dos primeiros, um dos pioneiros nessa área desses tipos de teste. E são aceitos pelo mundo inteiro, tanto pela União Europeia, como por outros países que também exigem o teste de sorologia. Hoje aqui eu estou falando só da União Europeia, tá, gente? Então, vamos lá. Você, como seu médico veterinário de confiança, deve procurá-lo e deve solicitar que seja feito esse planejamento. Microchip, vacina de raiva e fazer o teste da sorologia, depois aguardar os 90 dias. Tá joia? E André, ainda sobre a documentação, quando a gente está pesquisando sobre isso, a gente escuta muito sobre CVI. Legal, eu sei que ele existe, mas como fazer, o que ele é? O certificado veterinário, o CVI. Alguns lugares chamam de CZI, também é aceitado. Lá na Europa ou nos Estados Unidos, o CVI ou o CZI são chamados de Health Certificate, certificado de saúde. Essa documentação ela é emitida pelo Ministério da Agricultura do país de origem, ou seja, os animaizinhos que estão saindo do Brasil são emitidos aqui no Brasil. Esse documento emitido pelo Ministério da Agricultura pode ser emitido na bagagem pelo próprio passageiro ou, se você precisar da nossa assessoria, a gente emite o CVI junto ao Ministério da Agricultura para você que vai levar como bagagem. Quando o embarque é na carga viva, é obrigatoriamente que o CVI seja emitido pelo despachante. Então, a gente cuida da emissão do CVI para você. Esse CVI ele tem uma validade curta para embarcar. Então, ele é sempre emitido depois de cumprir todos aqueles prazos da sorologia, né? Estamos falando da União Europeia, o foco aqui é a Itália, servindo para toda a União Europeia, mas depois que seguir aquele passo todo, microchip, vacina, espera 30 dias, colhe o sangue, faz a sorologia e depois 90 dias. 120 dias mais ou menos no total, tá, gente, de preparação. Depois que passa tudo isso, a gente faz o agendamento do embarque e na semana do embarque só é que a gente emite o CVI, tá, para embarcar. Se você precisar da nossa assessoria para bagagem, é só entrar em contato com a gente. Se for na carga viva, a gente também cuida para você da parte do CVI, você não vai precisar se preocupar. Ótimo, mas claro que isso acho que é impossível. Eu confesso que se eu tivesse encontrado esse vídeo na época que eu estava querendo trazer a Dara, minha vida teria sido muito mais fácil. Mas mesmo com toda essa documentação pronta, se eu decidir viajar com o meu animal na cabine, ou no porão, mas no mesmo voo que eu posso ter algum tipo de problema na imigração, eles podem me barrar meu animal. Como eu trouxe a Dara na modalidade carga viva, eu não tive essa preocupação. Eu não tive que passar na imigração junto com ela, então gostaria que você esclarecesse um pouco para o pessoal. Bom, pessoal, a questão é a seguinte. Cada país, hoje, tem um certo endurecimento ou não, tá? Então, vai de país para país, assim como toda a entrevista na hora que você vai entrar na imigração. Pode ser sim que eles perguntem, né? Por exemplo, para quem vai viajar com um visto de turismo para ficar por pouco tempo, mas as suas reais intenções são ficar por mais tempo no país, e aí leva o seu animalzinho de estimação, eles podem sim questionar, poxa, você está vindo para fazer turismo e está trazendo o seu animalzinho, mas geralmente, se a pessoa tem uma boa desculpa, como por exemplo, não vivo sem o meu animalzinho, ele vai comigo para onde eu for, geralmente eles liberam. Agora, como todo o questionamento que vão fazer, como toda a entrevista que vai ser feita ali na hora, uma questão do avaliador, tá? Ele vai levar tudo em consideração. Então eu não diria para vocês que se atrapalha ou se ajuda. É um fator a mais na hora da entrevista, tá joia? Legal? Para quem se preocupa e acha que pode ter algum tipo de problema dessa forma, existe a carga viva. Ótimo, realmente a imigração é algo para se preocupar sempre, com animal, sem animal. E eu acho que você saber se comunicar de alguma forma com eles, com o inglês ou com o italiano, né, para quem está vindo para a Itália, é uma forma de você estar mais seguro. Com certeza, se você conseguir se comunicar, tudo vai ser mais fácil. Ou, no caso do seu animalzinho, traz ele na carga viva que você não vai precisar se preocupar.
Agora, André, uma última pergunta que é a campeã de todas, né? Tá uma moda agora e todo mundo quer saber como trazer o animal na modalidade de apoio emocional. Como funciona isso? Em relação ao exame. O que seria o exame? É o tal do suporte emocional ou apoio emocional. Como é que funciona esse exame? Algumas pessoas possuem alguns problemas de ordem psicológicas, emocionais, e os pets hoje em dia são reconhecidamente benéficos para essas pessoas. Ou seja, os pets acabam sendo uma espécie de uma terapia para pessoas que têm, por exemplo, sofrem de agorafobia, síndrome do pânico, alguns tipos de doenças, alguns tipos de distúrbios que são tratados com terapias, e os pets, os gatinhos, os cachorrinhos, funcionam muito bem nessa terapia. O cãozinho consegue dar suporte emocional para a pessoa, e aí a pessoa fica mais calma, fica mais tranquila e evita a síndrome do pânico, evita alguns problemas. Além disso, a gente tem também os cães de serviço, que é uma coisa separada, tá, gente? Cão de serviço é aquele cão do cego, o cão guia. Cão de serviço são cães, por exemplo, pessoas que têm epilepsia ou que sofrem de algum tipo de distúrbio que causa convulsão. Tem muitos cães que são treinados para ajudar essas pessoas, assim como o cão guia. Então esses cães são cães de trabalho, tá? Eles são cães especiais. Não podem ser classificados como cães de apoio emocional, tá? Quem tem direito ao apoio emocional? A pessoa, para ela ter esse exame, que é como se fosse um certificado, uma carta, essa carta ela é emitida pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, tá? O médico psicólogo ou médico psiquiatra. A pessoa geralmente tem que fazer um acompanhamento, tem que estar fazendo terapias com esse profissional, e assim como existem farmacológicos, né, drogas específicas, remédios específicos, anti-ansiolíticos, uma série de coisas, existem também a terapia com os animais. As companhias aéreas costumam aceitar o transporte de pets de pequeno porte, cães de pequeno porte, gatos, né, dentro da cabine como apoio emocional. E por que de pequeno porte? Porque para levar na cabine, as pessoas têm que colocar o animal dentro de uma bolsinha, ele vai num espaço, que seria o espaço na frente do seu pé, do banco ali, tá? Então, é um espaço reduzido, as bolsas de transporte são de tamanho pequeno, então acaba que você fica reduzido ao tamanho mesmo do pet. O que acontece? Hoje, muitas companhias aéreas estão começando a negar o aceite do exame, do apoio emocional. Por quê? Infelizmente, como vocês podem imaginar, muitas pessoas se utilizaram do artifício do exame sem que tenham realmente o distúrbio, né, o problema psicológico para ter a necessidade do cão. E aí eles acabam se utilizando do exame apenas para levar o cão na cabine, não que ele precisa realmente ou que ele tem alguma síndrome, né? Mas porque ele quer, porque é à vontade, porque tem medo, muitas pessoas têm medo. Então, hoje o que está acontecendo? Infelizmente, as companhias aéreas estão analisando com muita calma a questão do exame e algumas até já estão negando o transporte pelo exame. Lembrando que as companhias aéreas elas não são obrigadas e nunca foram obrigadas a aceitar o exame. Elas aceitavam de livre e espontânea vontade, tá, gente? A legislação hoje em relação a isso é incompleta, seria uma legislação meio complexa de âmbito mundial, né? Então, digamos assim, cada companhia segue a sua política em relação ao aceite ou não do exame. A facilidade ou o benefício é apenas levar o cão na cabine, tá? Agora, para uma pessoa que realmente tem o problema e tem a necessidade, às vezes é a diferença entre a pessoa ter um ataque de pânico, ter algum problema sério, ou não, porque o pet está ali do lado dando conforto e apoio emocional. Porque, afinal de contas, eles são demais, né? É muito amor, é muito carinho e, como dizia minha vovó, amor cura tudo. Então, eu acredito sim no poder de cura do amor deles.
Tá joia? Espero ter ajudado aí nesse ponto. Entendi, super legal. Confesso que eu não sabia, quando eu vim pra cá, ainda era muito no início, começou acho que de um ano pra cá, que antes um pouquinho da pandemia, começou isso aí a virar uma moda. Não pro lado bom, né, porque nem sempre quem fazia eram as pessoas que precisavam realmente, simplesmente porque parece mais cômodo, né, você tá viajando junto com o seu animal e, se eu não me engano, sem pagar nada por isso, mas vai da consciência e responsabilidade de cada um, né, como você comentou, as empresas aéreas começaram a diminuir a aceitação dessa modalidade, porque muita gente que não precisa estava fazendo. E aí eu acho que você tira o direito de uma pessoa que realmente precisa, porque a gente sabe que isso realmente funciona, porque você simplesmente quer um conforto e uma coisa mais fácil, tirar proveito de uma situação. Então, na minha opinião, eu acho que a gente deve reservar esse direito para quem realmente precisa e não simplesmente pensar na gente, no que vai ser mais cômodo, não sei, deixa nos comentários o que você que está assistindo acha sobre isso. E André, muito obrigada pela sua participação, pela sua ajuda e disposição de gravar esse vídeo e ajudar todo mundo aqui do Ditalia que está querendo partir para um sonho e quer fazer ele de forma completa com o pet junto. E agora me despeço de você para revelar para eles a nossa surpresa. Espero ter esclarecido bastante dúvidas. Se tiver alguma dúvida mais específica, manda aí no canal da Giovana. Ela vai me chamar e eu respondo as dúvidas para vocês novamente. Tá joia? Um abraço. Italianada da minha vida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês por me darem forças todos os dias para continuar com este trabalho e acompanharem todo o conteúdo e a evolução do conteúdo. Então, o feedback de vocês é muito importante para tudo. Eu tenho muito ainda para entregar e facilitar e melhorar para vocês, mas a única coisa que eu te peço é o seu like e a sua inscrição. E se você achar legal, achar que esse vídeo pode ajudar as pessoas, compartilha ele. Vamos criar uma grande comunidade de vida na Itália, vamos facilitar o sonho das pessoas. E sem mais enrolação, eu, do Ditalia, toda a equipe Alp Cidadania e o André e toda a equipe Pet Cargo Logística, unimos as nossas forças para facilitar o seu sonho de forma mais completa. A Alp Cidadania Italiana vai fazer a sua cidadania italiana. O Ditalia vai te ajudar com a sua vida na Itália, vai falar tudo como é viver na Itália. E a Pet Cargo vai se encarregar de trazer o seu pet para a Itália ou para a Europa, onde você estiver. E por que que isso é incrível? Porque essa ajuda é literal, a gente vai ajudar literalmente você a trazer o seu pet para a Itália. Como o André da Pet Cargo está oferecendo para você que está assistindo esse vídeo, que acompanha o Ditalia e a Alp Cidadania, 40% de desconto nos serviços deles para enviar o seu petzinho para a Itália. Ou qualquer lugar do mundo, porque eles enviam para qualquer lugar do mundo também, Estados Unidos. Então você pode compartilhar esse vídeo sem medo, porque ele não serve somente para quem mora na Itália ou quer morar na Itália. É só entrar em contato com eles e dizer que acompanha o Ditalia ou a Alp Cidadania. Ele vai te explicar todos os detalhes, tudo como vai funcionar. E aqui na descrição você vai encontrar o Instagram e o Facebook deles. Muito obrigada mesmo, de coração. Essa era para ser uma surpresa de comemoração de 700 inscritos. Mas hoje já é a comemoração de quase 2.000. Estamos crescendo rápido graças a todos vocês. E vamos crescer ainda mais. Vamos realizar os nossos sonhos juntos. Vai até o André e não esquece de falar que veio pelo canal Ditalia ou pela Alp Cidadania Italiana, para garantir o seu desconto na realização do seu sonho. Muito obrigada por assistir até aqui. Compartilhe esse vídeo se ele aqueceu o seu coraçãozinho. E tchau a tutti!